Muito bem, bom dia, colegas deputados, deputada Ana. Quero aqui dar as boas-vindas a todos nesta primeira reunião. Quero primeiramente aqui agradecer o então presidente Camilo Martins, pelo seu próprio afastamento, a oportunidade de eu conduzir e dirigir os trabalhos dentro da comissão da CCJ, uma das principais comissões, muito importante. Então, para mim, sempre também é uma grande alegria. Lógico, abrindo os trabalhos deste ano nessa comissão, contando, né, com um clima sempre muito harmônico, de muito entendimento, de muito diálogo, e acredito eu que assim vamos encontrar os melhores resultados. Também dar as boas-vindas aqui, né, ao deputado Daniel Cândido, né, que aqui ocupa a cadeira nesta comissão, substituindo, ou até então, presidente Camilo, né? Então, para nós, uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, desejar um grande trabalho e que Deus abençoe tanto a você quanto a cada membro dessa comissão, que tenhamos aí um ano muito prosperoso, de muitos e bons e grandes resultados. Então, sendo assim, né, eu desejo a todos aqui boas-vindas. Então, nesse momento, na verificação de quórum, deputado Camilo Martins, então aqui sendo substituído pelo deputado Daniel Cândido, presente, né? Na chamada de quórum, deputado Volney Weber presente, deputada Ana Campagnolo presente, deputado Fabiano da Luz encaminhou o ofício aqui com justificativa, então ausente, deputado Napoleão Bernardes presente, deputado Márcio Machado, presente. Deputado BP Colasso, presente. Deputado Sérgio Guimarães. Deputado Tiago Zilli, presente. Então, nesse momento, havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 20ª legislatura. Para iniciar, eu coloco aqui em discussão e votação a ata da terceira reunião ordinária da primeira sessão legislativa, a ata da 36ª, 36ª, falei 36ª, então confirmado, 36ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa, a ata da primeira reunião conjunta da CCJ, Finanças e Trabalho. Não havendo aqui quem queira, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os contrários se manifestem. Caso contrário, aprovado por unanimidade. Passamos então à ordem do dia, e aqui temos para discussão e votação o requerimento de número 397/2023, de autoria do deputado Marquito, requerendo que submetam à votação do pedido de diligência ao governo sobre o PL 457/2023, de autoria do próprio governador do Estado, que autoriza a alienação e a cessão, concessão e autorização de uso de imóveis do Poder Executivo nas modalidades que menciona e estabelece outras providências. Então, ele está aqui requerendo diligência, fazendo um breve comentário. O projeto foi construído pela Secretaria de Administração, pelo próprio governo, aonde o requerimento ele está solicitando diligência ao próprio governo, à própria Secretaria de Administração. No meu entendimento aqui, lógico, com todo o respeito, né, mas vale lembrar, e quero colocar aí aos deputados, que é um projeto em regime de urgência que está tramitando nesta casa e que estamos com os prazos aí praticamente muito apertado. Então, enfim, o requerimento é pedindo diligência para a própria secretaria que construiu o projeto, que está muito bem justificado no corpo do projeto. Então, mas enfim, eu coloco então esse requerimento em discussão. Sim, com a palavra, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente Volney Weber. Cumprimento novos deputados, Ana Campagnolo, quem nos assiste aqui. Projeto de grande relevância para o Estado de Santa Catarina, para que a gente possa vender imóveis obsoletos que estão parados, não cumprindo a função social dos mesmos. O projeto deu entrada no dia 27 de novembro do ano passado, já expirou os 15 dias do pedido de urgência na CCJ. Então, o que nós pedimos para os nobres deputados, que esse requerimento, ora requerido pelo nobre deputado Marquito,
a gente possa rejeitar esse requerimento, uma vez que o relator é o deputado Camilo Martins, que ele possa analisar e encaminhar para nós essa discussão, uma vez que a própria Secretaria da Administração encaminhou. E o governo está aqui presente e pode encaminhar todos as justificativas, os esclarecimentos de dúvidas, para que a gente possa realmente acelerar. E aí vai passar por outras comissões, comissão de finanças, comissões temáticas, e aí discute também lá, e qualquer coisa encaminha novamente através de alguma emenda para que a gente possa reanalisar e encaminhar tão breve para a votação. Então, o meu voto é favorável ao derrubar o requerimento do deputado Marquito. Senhor presidente. Deputada Ana. Muito obrigada. Bom dia, senhores colegas. A Casa Civil até já se predispôs a encaminhar para os gabinetes qualquer justificativa, explicação extraoficial, se for necessário, apenas para que esse requerimento não venha atrasar o debate do projeto 457. Então, concordo com o deputado Márcio, também sou a favor da derrubada do requerimento. Deputado... Muito bem. Presidente, só ir ao encontro que a deputada Ana e o deputado Márcio também colocaram, até tendo em vista que o deputado Camilo já é o relator desse projeto, e ele hoje é o que salvaguarda toda essa questão de poder nos dar o parecer e até pedir próprias diligências, o deputado. E se nós atravessarmos e tivermos uma diligência antes do parecer dele ou do pedido dele, vai atrasar mais aí do trâmite desse projeto. Então eu vou em contra ao voto da deputada Ana e do deputado Márcio também. Em discussão ainda. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Quem for favorável ao requerimento, permaneça, se manifeste. Caso contrário... Exatamente, quem for contrário a favor do requerimento, que se manifeste. Se manifeste. Quem for a favor do requerimento, se manifeste. Quem for a favor, permanece como... E por que não pode ser? Ué, e por que não pode ser? Então, nesse momento, quem for a favor do requerimento, se manifeste. Caso contrário, fique como estão. Aprovado por unanimidade a rejeição do requerimento. Certo assim? Então, quero nesse momento aqui também saudar de forma muito especial a todos os presentes que eu tenho esquecido aqui, né? Mas é lógico, todos no nosso coração. E também a equipe do governo, o próprio secretário Marcelo, que aqui também se encontrava ou se encontra, né, da Casa Civil, que faz um excelente trabalho junto ao nosso Estado de Santa Catarina. Dando continuidade, então, passamos à discussão e votação das matérias e com a palavra o deputado Fabiano, como não se encontra, vamos dando sequência. Então, eu convido aqui, nesse momento, a deputada Ana Campagnolo para fazer a apresentação do seu trabalho, né? Onde tem o projeto 452-2023 para fazer as suas colocações. Com a palavra. Obrigada, senhor presidente. O projeto 452 de 2023 é da autoria do deputado Napoleão Bernardes, nosso colega aqui na CCJ, e ele institui a política de formação cidadã nas escolas das redes de ensino pública e privada do Estado de Santa Catarina. Antes de nós debatermos sobre isso, não sei se os senhores lembram, os que estavam conosco na legislatura passada, muitos momentos aqui na CCJ nós derrubamos projetos de lei que incluíam novas disciplinas, como, por exemplo, noção de direitos básicos, educação financeira. Nós sempre derrubamos esses projetos sob o argumento de que não cabia acrescentar na grade curricular, inclusive considerando a defasagem dos nossos alunos em disciplinas fundamentais, como língua portuguesa, matemática. No entanto, o projeto do deputado Napoleão Bernardes, diferentemente destes que foram debatidos nos anos anteriores, ele não estabelece uma disciplina que ocupa um espaço na grade curricular. Ele estabelece uma política de formação pedagógica, que os professores e diretores podem colocar em prática de formas diversas, por projetos transversais, por debates, por palestras. Então, nesse sentido, o que o deputado Napoleão propõe é a formação pedagógica
diversificada para os nossos alunos e que se inclua nessa formação educação financeira, direitos constitucionais, empreendedorismo, avanços tecnológicos, preservação ambiental, mas nada disso através do congelamento da grade curricular. Então, primeiramente, explicando que este projeto não esbarra num antigo acordo não oficial desta Assembleia com relação à inclusão de disciplinas. Desse modo, o projeto, no tocante a todas as outras questões do regimento interno e de constitucionalidade, vem apresentado da forma adequada e o nosso voto é pela admissibilidade e continuação do projeto de lei 452. Muito bem. Em discussão, o projeto 452/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui a política de formação cidadã nas escolas das redes de ensino público e privado do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Com a palavra, o proponente, deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, deputado Volney, privilégio de ser presidido por Vossa Excelência. Parabéns pela assunção e por nos liderar nessa missão. Da mesma forma, boas-vindas ao deputado Daniel, privilégio de tê-lo ao lado na CCJ. Fomos colegas prefeitos, passamos por muitos desafios em conjunto e vem a somar essa rica experiência do deputado Daniel aqui à CCJ, à Assembleia Legislativa, dado o seu histórico na vida pública, inclusive como secretário de Estado. Portanto, essa experiência engrandece os nossos debates aqui em relação à CCJ. Rever os colegas e amigos, né? Desejar um grande ano a todos, deputado Zilli, nosso querido deputado Pepe Colasso, deputado Márcio Machado, líder do governo, e saudar muito especialmente a deputada Ana, agradecendo pelo seu voto, pelo seu relatório, e reiterar exatamente esse aspecto bem dito e bem relatado aqui pela deputada Ana em seu relatório. Esse projeto ele não visa a instituir nenhuma disciplina na grade curricular, não é o contexto, não é o objeto, é simplesmente aproveitar as disciplinas já existentes para que, no aproveitamento das disciplinas existentes, alguns tópicos que são importantes do ponto de vista da formação cidadã possam ser enaltecidos. Por exemplo, aproveitar as aulas de matemática, né, que já existem e já estão na grade, para, a partir das aulas de matemática, também ilustrar ali, por exemplo, com educação financeira, eventualmente com empreendedorismo. Já a aula de geografia, já a aula de biologia, aproveitar esse ensejo para inserir ali algumas informações importantes do ponto de vista da defesa civil, do ponto de vista com cuidado em relação à natureza. Então, esse é exatamente o espírito. A deputada Ana foi muito precisa em relação a essa observação. E não há dúvida, né, todos nós aqui, colegas deputados, aqueles que nos acompanham, as suas assessorias, bem sabem justamente esse déficit na formação, não só em relação aos conteúdos técnicos, mas em relação àquilo que realmente importa na vida das pessoas. Nós temos jovens que saem do ensino fundamental ou saem do ensino médio sem a mínima noção de algum conteúdo de educação financeira, sem a mínima noção de algo relacionado a empreendedorismo, sem a mínima noção de direito constitucional, da educação moral e cívica, que ficou, infelizmente, relegada a segundo plano, direito do consumidor, as novas tecnologias que estão aí, defesa civil e meio ambiente. Então, o objetivo é justamente aproveitar a grade curricular, aproveitar as disciplinas para que haja a abordagem desses temas chamados transversais. Há, por exemplo, precedentes já nesse sentido, 2 leis de 2021, uma, por exemplo, de autoria do nosso querido colega deputado Márcio Machado. Também nesse espírito dos temas transversais, o deputado foi o autor de uma lei, hoje em vigor, a Lei 18.057, que dispõe justamente sobre a conscientização dos direitos dos animais domésticos e silvestres nas escolas, justamente nessa política das linhas transversais. Então, há precedentes, né? A deputada Ana foi muito pontual em seu relatório em relação à questão de não se criar uma disciplina e simplesmente aproveitar o conteúdo que já é ministrado para ilustrar com esses conteúdos que vão engrandecer a formação dos jovens. Eu tenho certeza que vai ser um grande ganho para a sociedade catarinense. Obrigado a todos aí pela atenção e pela compreensão, e a deputada Ana pelo seu relatório. Dando continuidade, em discussão ainda. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigada, dando sequência, 136/2023. Deputada Ana. Isso. O projeto é de autoria do colega de partido, deputado Ivan Nats, e dispõe sobre a criação de programas de monitoramento de pessoas com histórico de violência doméstica e contra animais. O nosso relatório e voto eles são bastante extensos, estão disponíveis no sistema, para a gente não desgastar o nosso tempo aqui na comissão, na reunião da comissão. Nós vamos resumir o projeto e também os motivos pelos quais a gente está apresentando esse voto. Depois que o projeto passou pelos seus trâmites regulares, ele foi diligenciado, né? Chegou aqui a CCJ, foi diligenciado. Nós diligenciamos especialmente a Polícia Civil,
a Gerência de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos e a Procuradoria-Geral do Estado. Apesar do projeto ser de autoria de um colega de partido, as 3 diligências foram contrárias ao projeto e foram muito contundentes na sua justificativa. A Polícia Civil diz que o projeto não atende o interesse público, mas a Procuradoria-Geral do Estado informou com detalhes a inconstitucionalidade do projeto em sua integralidade. Foi muito pontual, incisiva, quanto à inconstitucionalidade desse projeto. Sendo assim, o nosso voto, já adianto aos senhores, é pela inadmissibilidade de tramitação desse projeto, em razão do vício insanável de inconstitucionalidade formal. Se fosse possível, de forma simplória, consertar um ou outro artigo para que o projeto se tornasse constitucional, nós certamente o teríamos feito por respeito e carinho ao deputado Ivan Nats, mas ao que consta das diligências e do estudo do projeto é que ele tem um vício insanável de constitucionalidade. E, claro, evidentemente, se os colegas discordarem, podem tentar um parecer divergente. Vou ler o voto porque esse eu considero relevante. O texto constitucional reservou ao chefe do Poder Executivo a iniciativa do processo legislativo de leis que disciplinem a organização e o funcionamento das atividades de administração, que é justamente o tópico em que este projeto se torna principalmente inconstitucional. Isso seria uma competência privativa do governador do Estado e, portanto, o projeto, no nosso entendimento, não deve continuar. A edição de lei pelo Legislativo Estadual, que trata de medida com repercussão do funcionamento da Polícia Civil de Santa Catarina, interferindo na organização e no funcionamento da administração estadual, configura, ao meu juízo, inegável transgressão à harmonia e independência dos poderes. E nós citamos aqui, inclusive, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e agravo nesse sentido. Então, pelo vício insanável de inconstitucionalidade, nós votamos pela inadmissibilidade do projeto 136 de 2023. Em discussão, o projeto de autoria do deputado Ivan Nats, de número 136/2023, que dispõe sobre a criação de programas de monitoramento de pessoas com histórico de violência doméstica ou contra animais. Deputado Márcio Machado. Deputado, eu vou pedir vistas em gabinete, por gentileza. Vistas em gabinete, deputado Márcio Machado. Senhor presidente, eu tenho sob minha responsabilidade 10 projetos de autoria da mesa relacionados à segurança nas escolas. São, no total, 10 projetos e eu gostaria de relatar isoladamente o 524, que o senhor deve ter aí na sua lista, o 6º projeto de autoria da mesa, que institui o Comitê Permanente de Operações Integradas de Segurança Escolar e integra no âmbito do Estado de Santa Catarina. Então, eu vou contextualizar e já explico o que vai ser feito com esses 10 projetos, o relatório desses 10 projetos. Em 2022, nós apresentamos um projeto de número 100. Esse projeto de número 100 aconteceu antes da catástrofe de Blumenau. Um dia antes, ele foi protocolado. E era um projeto bastante completo, que abarcava desde medidas preventivas até policiamento nas escolas, fiscalização, medidas de repressão, enfim, um projeto muito completo. Ele tramitou primeiramente nesta casa e recebeu um parecer favorável do deputado Napoleão Bernardes pela aprovação, e o projeto, inclusive, já saiu da CCJ com um parecer favorável. Depois, a nossa Assembleia, com a unidade dos 40 deputados, criou o Agora Integra para debater esses mesmos projetos e apresentou isoladamente inúmeros projetos de lei. Entre eles, esses 10 aqui que nós estamos citando neste momento. Destes 10 projetos, apenas o 524 não está contemplado de maneira nenhuma no projeto inicial, o 100 que já tramita nessa casa. Então, no caso do projeto 524 de 2023, nós queremos apresentar um parecer pela aprovação. O projeto não tem vício de inconstitucionalidade, não fere a competência de outros poderes. O projeto é excelente, inclusive gostaria de parabenizar a coordenação do Integra por esse projeto. Nosso voto no 524 é pela aprovação. Os outros projetos eu gostaria de discutir separadamente e em bloco assim que nós votarmos o 524, senhor presidente. Muito bem. Então, dando sequência, o PL 524, de autoria da mesa, que institui o Comitê Permanente de Operações Integradas de Segurança Escolar íntegra no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão este projeto. Não havendo que queira discutir, em votação, o parecer da deputada Ana, que é pela admissibilidade. Não haver, em votação, quem concorda com isso como está, caso contrário se manifeste.
aprovado por unanimidade o PL 524/2023. Dando continuidade, deputada. Obrigada, senhor presidente. Bom, então nós temos mais 9 projetos para discutir, que são de autoria da mesa. 524, 528, 527, 526, 525, 523, 522, 521 e 520. O projeto de minha autoria, que já foi aprovado nesta comissão, ele tem 7 artigos e muitos incisos, e nós fizemos um estudo comparando o projeto 100 com esses que foram apresentados pela Casa, e muitos se repetem. Muitos projetos que foram isolados através do trabalho da Casa já estavam contemplados no 100. Então, eu gostaria de estudá-los com mais paciência. Em virtude disso, diferentemente do projeto que acabamos de aprovar, que cria o Integra, para todos esses outros 9, nós estamos requerendo diligência. Todas as diligências são iguais e nós queremos apresentar um voto em bloco para poupar o tempo dos senhores. As diligências vão para a Procuradoria-Geral do Estado, para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Administração e para a Secretaria de Segurança Pública. E depois que tivermos um parecer dessas secretarias que já compunham o comitê que estudou essas matérias, a gente volta a debatê-las isoladamente. Então, a princípio, é um requerimento para votar em bloco, 9 projetos da mesa, requerendo que todos sejam diligenciados a esses 4 órgãos. Muito bem, então, em discussão, o pedido da deputada Ana, votação em bloco, aonde o pedido é de diligência para os 9 projetos aqui mencionados já pela deputada Ana. PGE, Secretaria de Educação, Secretaria de Administração e Segurança Pública. Exatamente, encaminhado para esses órgãos. Em discussão. Não havendo que querer discutir, em votação. Então, aprovado por unanimidade o encaminhamento, diligência dos 9 projetos aqui mencionados, né, e que serão encaminhados de diligência para PGE, Secretaria de Educação, Administração Secretaria de Administração e Segurança Pública. E Secretaria de Segurança Pública. Muito bem. Então, muito obrigado, deputada Ana, pela sua contribuição, seu trabalho, dando sequência. Deputado Pepe Colasso. Presidente, senhores deputados, vou seguir o rito do deputado Napoleão, desejar também aqui as boas-vindas aos colegas deputados que fazem parte desta comissão, desejar também boas-vindas, bom trabalho ao nobre deputado Daniel, que hoje faz a sua estreia à Comissão de Constituição e Justiça, e já nos projetos que eu vou relatar no dia de hoje, o projeto de lei 512 de 2023 do deputado Lunelli, nós vamos retirar de pauta apenas para verificação de documentação. Os outros 2 projetos de lei, o 508... O projeto 512, de autoria do deputado Antílio Lunelli. Também vou retirar de pauta os outros 2, é o 508 de 2023, de autoria do deputado Sargento Lima, e o 507 de 2023, de autoria do deputado Sargento Lima também, porque o autor pediu para retificar documentações dos 2 projetos. Então, nós ficamos só com um projeto de lei 0519, de 2023, de autoria do deputado Maurício Peixe, este que declara de utilidade pública a Associação ABCD do Esporte, ABCD-E, de Joinville, e altera o anexo da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. De análise cabível, observei que o projeto atende adequadamente todas as exigências pertinentes à concessão do título, conforme estabelecido pela nossa legislação. Além disso, a iniciativa está alinhada aos princípios e objetivos que regem as atividades do interesse público e social, como demonstrado pelo relevante atuação da Associação ABCD do Esporte, ABCDE, especialmente no que tange à promoção do desporto, lazer, educação e inclusão. Então, o parecer, senhor presidente, é pela aprovação do projeto de lei número 519/2023.
Muito bem, em discussão o PL 519/2023, de autoria do deputado Maurício Peixes, que declara de utilidade pública a Associação ABCD do Esporte, ABCDE de Joinville, e altera o anexo único da Lei de número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Muito bem, então retirado de pauta o 512, 2023, 508, 2023, 507, 2023, que estava na condição de relator o deputado Pepe Colasso. Então, não tendo mais projeto, deputado Pepe Colasso, obrigado pela participação, contribuição. Com a palavra agora o deputado Tiago Zilli. Bom dia, senhor presidente. Parabéns pela condução dos trabalhos. No lugar do deputado Camilo, bom dia aos nossos colegas, deputado Napoleão, deputado PP, deputado Márcio. Seja bem-vindo, deputado Daniel, deputada Ana e as pessoas que nos acompanham aqui. Tem dois projetos, presidente, né? O primeiro é o projeto de lei 0417, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a criação do selo de conformidade digital para empresas que atuam no estado de Santa Catarina e da outras providências. Fazer um breve relatório, porque o projeto até tem uma importância grande, mas ele é bem sucinto. Cuida-se de projeto de lei de autoria do deputado Jair Mioto, a qual dispõe sobre a criação do selo de conformidade digital para empresas que atuam no estado de Santa Catarina. Na justificação, o autor destacou que o selo de conformidade digital se trata de um mecanismo de certificação para empresas que atendem a padrões rigorosos da segurança da informação e proteção de dados pessoais, conforme preconiza a Lei Federal número 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse sentido, a certificação oferece vantagens competitivas para empresas que podem utilizar o selo em suas comunicações, transmitindo maior confiança aos consumidores, além de incentivar a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Foram requeridas diligências aos órgãos do Estado e apresentaram nos autos as suas considerações. Esse é o relatório e o voto. No que toca ao exame de constitucionalidade formal subjetiva, verifica-se que a proposição, de modo geral, não se insere nas hipóteses de iniciativa privada do Governo do Estado. Contudo, como bem apontou a Procuradoria-Geral do Estado, apenas em relação ao artigo 4º, que estabelece prazo de regulamentação, verifica-se indício de inconstitucionalidade, pelo que, no ponto, apresento emenda supressiva. Ainda o projeto que trata de forma relativa à produção do consumo em relação à constitucionalidade formal orgânica se insere no âmbito da competência legislativa concorrente entre os Estados federativos. Em relação à constitucionalidade material, também não detecto qualquer violação aos textos da Carta Federal e Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas de princípio constitucionais. A proposta não possui o escopo de legislar sobre a proteção de dados, nem institui qualquer instância fiscalizatória, apenas trata de criação de um selo de conformidade, conferido em caráter facultativo às empresas que fizerem jus. Portanto, não há espécie a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material. Só para dizer, o projeto que nós apresentamos, a emenda supressiva, no artigo 4º diz assim, o Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias, contados da data da publicação. Então foi só para retirar esse parágrafo, porque os outros são tudo em conformidade. Fica criado o selo de conformidade digital com o objetivo de certificar as empresas que atendam, né, e os outros são assim. Portanto, não há espécie de inconstitucionalidade. Com respeito aos demais aspectos regimentais tocantes a esse órgão fracionário, não detectamos nenhum obstáculo à tramitação da matéria. Ante o exposto, voto, no âmbito dessa comissão, pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0417/2023, nos termos de emenda supressiva que apresento. Muito bem, em discussão,
o projeto de lei de número 417 de 2023, votando pela admissibilidade com emenda supressiva. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade da forma do relatório. Obrigado, senhor presidente. E o outro projeto que nós temos é o PL 0493, de autoria do deputado Marquito, que declara de utilidade pública o coral Acordes do Divino de Santo Amaro da Imperatriz. Como até uma questão simples também, mas está faltando alguma documentação que foi verificada nos autos, nós pedimos diligência para que o autor do projeto da lei, a fim de que verifique a conformidade da proposição com a respectiva lei, que trata da concessão e manutenção de título de utilidade pública. Então, nós pedimos diligência para que ele junte a documentação que falta, senhor presidente. Muito bem. Pedido de diligência ao PL 0493 de 2023. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, aprovado, então, por unanimidade, pedido de diligência ao projeto de autoria do deputado Marquito, 493 de 2023. Muito obrigado, deputado Tiago Zilli, pela contribuição. Nesse momento, passo a palavra, então, para relatar os trabalhos aqui no dia de hoje, o deputado Napoleão Bernardes. Obrigado, presidente. Deputado Volney, reitero o bom dia a todos. Passo ao relatório e voto a mensagem de veto número 189/2023. Relatório. Cuida-se da mensagem de veto parcial ao autógrafo ao projeto de conversão em lei da medida provisória número 259/2023, que tratou da restituição de incentivos fiscais em função da nova fórmula de cálculo do ICMS aplicado nas operações com combustíveis, conhecida por monofasia. Significa que quando a tributação vai ocorrer em uma única etapa da cadeia de circulação da mercadoria. Esse veto sobreveio a um único dispositivo. Esse dispositivo foi introduzido no projeto de conversão em lei por uma emenda de autoria parlamentar e destinava-se a prever uma exceção dos requisitos exigidos dos beneficiários daqueles incentivos fiscais reinstituídos. Mais especificamente, a intenção foi permitir a fruição desse incentivo fiscal, mesmo na hipótese da existência de eventual certidão negativa de débitos, positiva, de natureza trabalhista e tributária, em qualquer esfera, desde que houvesse prévio acordo para a regularização dos débitos em até 24 meses. Esse veto foi orientado por recomendação da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Estado da Fazenda, da qual substrai-se o seguinte. O parágrafo 3º do artigo 1º do projeto de conversão em lei da medida provisória número 259/2023, ao pretender permitir a concessão de benefício fiscal àqueles que detenham certidões positivas de natureza trabalhista e tributária, está eivado de inconstitucionalidade formal, uma vez que cria renúncia de receita sem estar acompanhado da estimativa de impacto orçamentário e financeiro e de inconstitucionalidade material, uma vez que é vedada a concessão de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios à pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, violando, portanto, o disposto no parágrafo 3º do artigo 195 da Constituição da República e no artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República. Esse é o relatório, eu passo ao voto. De acordo com o regimento interno dessa Casa, em seu artigo 305, parágrafo 1º, combinado com os artigos 72.2 e 210.4, esta Comissão de Constituição e Justiça deve exarar parecer quanto à admissibilidade da tramitação da mensagem de veto e, no mérito, pela manutenção ou rejeição de vetos apostos pelo governador do Estado aos autógrafos das propostas aprovadas por esse Parlamento. Inicialmente, no que concerne à admissibilidade, constato cumpridos os requisitos constitucionais formais atinentes à espécie, conforme previsão do parágrafo 3º do artigo 54 da Constituição do Estado, razão pela qual entendo que o veto parcial merece ser admitido. No que concerne à materialidade, concordo parcialmente com os fundamentos apresentados pela PGE e Secretaria de Estado da Fazenda, sobretudo com o apontamento da inconstitucionalidade material por colisão da norma pretendida com a limitação expressamente instituída na Constituição Federal nos termos do artigo 195, parágrafo 3º, que impede a pessoa jurídica em débito com o sistema de Seguridade Social em receber incentivos fiscais. O artigo 195 fala a respeito da Seguridade Social e o parágrafo 3º da Constituição da República diz expressamente que a pessoa jurídica em débito com o sistema de Seguridade Social
como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Portanto, nesse sentido, eu coaduno com a ponderação suscitada, especialmente por entender que o efeito de tal medida seria nulo frente à evidente falta de capacidade do órgão fazendário estadual dispensar a exigência federal ou mesmo de conceder incentivo fiscal, ainda que indiretamente, para conceder incentivo como fiscal à pessoa jurídica em débito com a Seguridade Social. Ante o exposto, em atenção aos artigos 72, 54 e 305 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, eu voto pela admissibilidade da mensagem de veto e, no mérito, pela manutenção do veto parcial aposto no autógrafo ao projeto de conversão em lei número 259/2023. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem, muito obrigado. E coloco, então, em discussão o relatório do deputado Napoleão Bernardes. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado, então, o relatório referente à mensagem de veto 0189/2023, relatório este construído pelo nobre colega deputado Napoleão Bernardes. Senhor presidente, sim. Passo a minha última matéria, relatório e voto ao projeto de lei número 73/2023. Relatório. Trata-se de matéria de iniciativa parlamentar, o autor é o deputado Sargento Lima, em que se visa estabelecer uma idade mínima para procedimentos hormonais e a redesignação sexual. No decorrer da tramitação, foram identificadas e apensadas outras 3 propostas com o mesmo objeto. Projeto de lei 85/2023, de autoria do deputado Maurício Peicher, 302/2023, do deputado Gessé Lopes e 303/2023, do deputado Sérgio Mota. Na justificação, o autor original, o deputado Sargento Lima, destaca que a proposta visa positivar no ordenamento estadual as proibições e limitações ao tratamento de transição de gênero que já se impõem a todos os médicos em território nacional por força de resoluções do Conselho Federal de Medicina e que, segundo o autor, se faz necessária ante as tentativas de sexualização das crianças e adolescentes no Brasil, são palavras do autor. Diligenciado o projeto aos órgãos do Poder Executivo, a Procuradoria-Geral do Estado, em sucinto parecer, opinou pela ausência de vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade, ao passo que a Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família reforçou a necessidade de se observar a legislação em vigor e as normativas administrativas sobre o tema, especialmente a Resolução 2265 de 2019 do Conselho Federal de Medicina e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é o relatório, eu passo ao voto. Com base nas disposições regimentais conferidas desta relatoria, não obstante a manifestação da PGE acerca da legalidade e constitucionalidade da presente proposta, entendo necessária a apresentação de uma emenda substitutiva global, visando a adaptação do texto com os seguintes objetivos: adequação da técnica legislativa para compatibilização às nomenclaturas técnicas mais apropriadas sobre o tema, bem como para compatibilizar a proposta com o disposto no Código Civil Brasileiro e também na Resolução 2265 de 2019 do Conselho Federal de Medicina, que é mencionada como a norma balizadora sobre o tema, tanto pela Secretaria de Assistência Social quanto pelo próprio autor da matéria. Nessa senda, rememoro que os artigos 4º e 5º do Código Civil classificam os maiores de 16 anos e menores de 18 anos como relativamente incapazes. Por sua vez, os maiores de 18 anos, esses é que dispõem a capacidade civil plena. Ainda sobre o controle de constitucionalidade, ao ponto que promove-se o encontro da intenção original do autor e das matérias apensadas, se faz necessário observar a superveniência da norma geral que trata sobre o tema, onde subentende-se que, diante da ausência das referidas vedações de ordem médica, não se encontra fundamento para a limitação da realização de procedimentos cirúrgicos do gênero para pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Outro sim, entendo que o efeito prático da eventual norma, nos termos originais, acarretaria unicamente no conflito interpretativo das leis, não se sobrepondo o texto da futura lei estadual aos direitos já consolidados pelo Código Civil. Inclusive, destaca-se que os demais projetos de lei apensados trazem a limitação referida tão somente para aquelas pessoas com até 18 anos de idade. Além disso, a mencionada Resolução 2265 de 2019 do CFM traz a possibilidade de que a hormonioterapia cruzada, diferentemente dos procedimentos cirúrgicos, seja realizada em maiores de 16 anos, mas somente com a anuência de uma equipe multidisciplinar e dos pais ou dos responsáveis legais do adolescente, tendo em vista que este é relativamente incapaz. Logo assim,
como proposto pelo autor e pela Secretaria de Assistência Social, é necessário promover a compatibilização da proposta, as regulamentações dos conselhos profissionais e dos demais órgãos públicos especializados sobre o tema, incluindo, portanto, a possibilidade de iniciação da hormonioterapia cruzada a partir dos 16 anos de idade, quando houver recomendação médica, respeitado o procedimento médico específico e criterioso disposto na legislação em vigor. Essa emenda substitutiva global também traz adequação da multa sugerida como penalidade pelo descumprimento das vedações, ao fixá-la em até 5 salários mínimos, com efeito de adensar a ideia das demais propostas apensadas, além de promover a devida atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, quando relacionadas a outras multas administrativas legalmente fixadas pelo Estado. Por fim, destaca-se que os outros pontos do projeto foram mantidos, garantindo-se a efetividade prática da fiscalização e outros aspectos complementares. Ante exposto, no âmbito dessa comissão, eu voto pela aprovação do projeto 73/2023 no termo da emenda substitutiva global que ora apresenta. Muito bem, em discussão o PL 0073/2023, aonde também estão apensados os PL 0085/2023, 0302/2023 e o PL 0303/2023. Em discussão o relatório e voto do deputado Napoleão Bernardes. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam com o referido voto e relatório permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado a forma como apresentado o relatório e voto do deputado Napoleão Bernardes, por unanimidade. Muito obrigado, deputado Napoleão Bernardes, pela contribuição. E nesse momento, sempre quando há um estreante, a gente sempre fica assim muito ansioso para ver como é que vai rolar a bola, de que jeito joga e tal, né? Então, passo a palavra agora para o estreante, deputado Daniel Cândido, para relatar aí dois projetos. O PL de número 0485/2023, de autoria do deputado Gildo Garcia, e o PL 0494/2023, deputado Sérgio Mota. Com a palavra, deputado Daniel Cândido. Obrigado, presidente. Quero mais uma vez agradecer a acolhida que tenho nessa comissão, assim como tive no plenário e em todos os corredores dessa casa. Agradecer muito a todos vocês, colegas deputados, e também a todos os servidores desta casa que têm nos auxiliado e nos acolhido de forma muito, muito, muito gratificante. Também gostaria de cumprimentar a deputada Ana Campanholo. Coube a mim duas relatorias. A primeira, o PL 485, do deputado Júlio Garcia, que declara de utilidade pública a Associação de Radiodifusão Comunitária Capivari de Baixo e altera anexo único da Lei 18.278 de 2021. Quanto a esse projeto, eu peço a retirada de pauta para que possa ser analisados os documentos. E o segundo projeto e último da minha relatoria no dia de hoje é o PL 494, do deputado Sérgio Mota, que também declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de São Francisco do Sul, AMA São Chico, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021. Esse PL, a gente entendeu que precisa ser feita uma diligência, e é muito simples a diligência, apenas a documentação está anexa já, só faltou, então, o registro em cartório. Então, é uma simples diligência, e eu peço, então, que seja requerida essas diligências para que possa o projeto dar sequência posteriormente. Muito bem. Então, PL 0494/2023, de autoria do deputado Sérgio Mota. Aqui o encaminhamento é de diligência para o próprio autor, para que, junto da entidade, busque sanar as pendências existentes encontradas no processo, que, segundo o relato, são muito simples, mas, enfim, têm que ser concluídas. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, pedido de diligência do deputado Daniel Cândido, aprovado por unanimidade. Presidente, só para continuar aqui um pouco a minha apresentação e a minha fala, quando a gente
entra em campo com um time bom, um time que já é treinado, um time competente, é muito fácil tocar na bola e fazer o passe. Então, quero agradecer também a parceria de todos vocês. Muito obrigado. É isso aí. Aqui ninguém joga sozinho. Aliás, para se ter sucesso na vida, nada somos se quiser fazer aí um trabalho solo, né? Temos aqui as divergências de ideias, não pensamos iguais, não enxergamos igual, mas se tem o respeito, o entendimento, a humildade, com certeza, aqui nesta casa, em qualquer outra atividade, nós vamos sempre encontrar as melhores soluções e os melhores resultados, trabalhando sempre em conjunto, trabalhando no respeito, na linha do bem. E muito obrigado pelas suas colocações. Um grande abraço. Dando continuidade, então, passo a palavra agora para o relator, que sou eu mesmo. Então, temos aqui o PL o pedido de diligência ao projeto de lei de número 0434/2023, que trata-se de projeto de autoria do deputado Edilson Massoco, cujo fito é denominador o município de Chavantina, a capital catarinense de produção per capita de suínos. Entretanto, vale ressaltar aqui, né, um breve comentário. É mister destacar que a Lei 16.722, de 8 de outubro de 2015, regente da matéria em análise, estabelece critérios para que essa Assembleia Legislativa possa distinguir o município com o almejado título em seus artigos 3º ao 6º. Em seu artigo 4º, a lei referida estabelece que fará jus ao título a unidade municipal que comprovadamente contar com a característica, peculiaridade e atividade apontada quando a solicitação da denominação adjetiva, por meio de documentação que demonstre de forma clara e ampla a condição para a obtenção do título, especificando que esta comprovação será feita por meio de dados oficiais disponíveis, especialmente os do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Caso não seja apresentada a documentação devida ou a denominação adjetiva já tenha sido, inclusive, concedida a outro município por lei estadual, não será concedido o título ao município, segundo reza o artigo 5º da norma regente. Logo, faz-se necessário, de igual modo, constar dos autos a certidão negativa referente à denominação adjetiva emitida pela Coordenadoria de Documentação da Assembleia Legislativa, segundo o prescrito no parágrafo único do mesmo artigo 5º. Por fim, quanto às exigências ao artigo 6º, quais sejam que, abre aspas, cada município poderá receber apenas uma denominação adjetiva, excetuando no parágrafo único do mesmo artigo que os municípios que já receberam mais de uma denominação até a vigência desta lei poderão mantê-las. Única das exigências estabelecidas, vale ressaltar que não existe no anexo único da Lei 16.722 de 2015 registro de outra denominação ao município. Desse modo, com o propósito de trazer aos autos a documentação necessária ao regular trâmite da matéria, com amparo no inciso 14 do artigo 71 do regimento interno desse poder, solicito, depois de ouvidos os demais membros desse colegiado, diligência interna ao autor do PL 0434/2013, para que traga aos autos 1. Documentação que demonstre de forma clara e ampla a condição para a obtenção do título, especificando que esta comprovação será feita através dos dados oficiais disponíveis, como já mencionei, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E 2. Certidão negativa emitida pela Coordenadoria de Documentação da Assembleia Legislativa que demonstre que a denominação adjetiva não tenha sido concedida a outro município por lei estadual. Então, aliás, corrigindo, o projeto, vamos lendo, né? E muitas vezes não se antena, né? É o projeto 0434, não 2013, sim 2023.
Desculpa aí, mas é correção em tempo. Então, o encaminhamento aqui é pedido de diligência dentro da própria casa, que verifique todos os trâmites legais para poder ser concedido esse título, então, ao município, lógico, merecedor de Chavantina, mas enquanto não tem verificação dos documentos de uma forma segura, então o pedido aqui é de comprovação de toda a documentação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. O pedido de diligência do projeto 0434-2023, nesse momento. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como se encontra, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade o pedido de diligência. Consulto se algum dos deputados, deputada, queira fazer uso ainda da palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, então, e não havendo mais matéria a deliberar, eu, nesse momento, encerro essa reunião e convoco outra para a próxima terça-feira, dentro do nosso horário sempre combinado, que é às 10 horas da manhã. Muito obrigado, um grande abraço, que Deus abençoe e tenhamos um bom trabalho.